Alô, galera do canal Smart Groups. Hoje nós vamos dar início à nossa revisão sobre introdução à estatística. Vamos rever alguns dos conceitos que nós aprendemos nas 3 aulas iniciais do curso de introdução à estatística. Vamos para a primeira questão. Os dados listados no rol abaixo são referentes às idades de 60 alunos de um curso de administração. Elabore uma tabela de distribuição de frequências a partir desses dados. Quando nós aprendemos a formatar tabelas, nós vimos que a primeira coisa que nós devemos fazer numa tabela é escrever o título. Então está aqui o nosso título, idades dos alunos do curso de administração. Abaixo do título nós temos o cabeçalho, que indica a variável que nós estamos trabalhando e as frequências, que são absoluta, absoluta acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada. A nossa variável é a idade, já que nós estamos trabalhando aqui com a idade de 60 alunos do curso de administração. E lá no rodapé nós temos a fonte, que foi uma escola X qualquer. Então vejam só, aqui na coluna indicadora da idade, nós vamos começar a relacionar as idades que nós temos. Então nós temos a idade 11 anos, a idade 12, 13 anos, 14, 15, 16, 17 e 18. Essa última linha aqui é a minha chamada linha de totais. Vamos começar calculando a primeira frequência, que é a frequência absoluta. A frequência absoluta indica a quantidade de vezes que cada idade dessa aqui apareceu no meu rol. Então vamos lá para a primeira idade, que é 11 anos. 11 anos apareceu uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a frequência absoluta da idade de 11 anos é 6. A idade 12 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então está aqui a frequência absoluta 8. A idade 13 anos apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então está aqui a nossa frequência 5. A idade 14 anos apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então está aqui a frequência 10. A idade 15 apareceu uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então ela tem frequência 7. A idade 16 apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. Então a frequência dela é 12. A idade 17 anos apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. A idade 18 anos, que é a idade final, apareceu 3 vezes. Como nós dissemos que aqui tem 60 dados, tem 60 idades, quando nós somarmos essas idades aqui, tem que dar igual a 60, ok? A frequência absoluta acumulada, ela é derivada da frequência absoluta. E para calcular, eu vou iniciar repetindo aqui nessa célula a primeira frequência absoluta, que foi 6. Na segunda célula, eu vou acumular essas duas frequências, ó. Se eu juntar aqui 6 e 8, eu vou ter 14. Na terceira célula, eu vou acumular essas 3 frequências. Mas como eu já sei que 6 e 8 vale 14, eu posso sair somando aqui agora, ó, nas diagonais. Eu posso fazer 14 com 5, 19. Aí 19 com mais 10, 29. 29 com 7 vai dar 36. 36 com 12 vão dar 48, 48 com 9 vai dar 57 e 57 com 3, 60. Então, observem que a frequência absoluta acumulada, ela não tem total, porque ela já fecha aqui no total, ok? Vamos para a frequência relativa. A frequência relativa, ela é o percentual de vezes que cada idade dessa aqui apareceu no meu estudo. E para calcular ela, nós só precisamos pegar a frequência absoluta e dividir pelo total de dados. Por exemplo,
A primeira frequência absoluta foi 6. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar 6 e dividir pelo total de dados, que foi 60. Se eu dividir 6 por 60, eu vou encontrar 0,1, que é equivalente a um percentual de 10%. Lembre que para transformar esse número decimal aqui na forma percentual, basta pegar esse resultado da divisão e multiplicar por 100. Então, a primeira frequência relativa que eu vou ter aqui, ó, é 10%. Depois vem aqui a frequência 8. Então, eu vou pegar 8 e vou dividir por 60. Quando eu dividir 8 por 60, eu vou encontrar 0,1 e aqui vai dar uma dízima periódica, ó, 3, 3, 3, 3, 3. Quando eu multiplicar isso aqui por 100, eu vou ficar com 13,333%. E aí eu vou precisar arredondar. E para arredondar, a gente tem que olhar essa primeira casa aqui, ó, que está após a vírgula. Quando ela for menor do que 5, eu conservo o algarismo anterior. Quando ela for maior do que 5, eu acrescento uma unidade. Então, como aqui tem 13,3, 3 é um número menor do que 5. Então, eu vou conservar o algarismo anterior, que é 3. Então, isso aqui vai ser aproximadamente 13%. É importante aplicar esses critérios de arredondamento da maneira correta, porque se eu não aplicar eles do jeito correto, quando eu for fechar minha frequência relativa, ela pode não dar 100%. Ela pode dar 99%, pode dar 101%. Então é importante aplicar o critério certo para arredondar os valores. A próxima frequência absoluta que eu tenho aqui é 5. Ó. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 5 e dividir por 60. E aí novamente vai ocorrer de eu ter uma dízima periódica. Eu vou ter 0,0833, que se eu multiplicar por 100, eu vou obter 8,3333%. E aí novamente eu preciso aplicar aqui um arredondamento. Como a casa que está após a vírgula é menor que 5, eu vou conservar o algarismo anterior, ou seja, isso aqui vai ser aproximadamente 8%. Então está aqui, ó, a frequência relativa é 8%. A próxima frequência é 10. Então o que é que eu vou fazer? Ó? Vou pegar 10 e dividir por 60. Se eu dividir 10 por 60, eu vou obter como resultado 0,1666, que vezes 100 vai me dar um percentual de 16,666%. Novamente eu preciso arredondar esse valor. Aí olha aqui para o número que está após a vírgula, é 6. Como ela é maior do que 5, eu vou acrescentar uma unidade no algarismo que vem antes, que também é 6, e vai virar 7. Então eu vou ter aqui aproximadamente 17% como frequência relativa para a idade 14 anos. A próxima frequência que eu tenho aqui, ó, é 7. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar 7 e dividir por 60. Se eu dividir 7 por 60, eu vou obter 0,11 e aqui, ó, 666, que vezes 100 dá um percentual de 11,6666%. E aí novamente, ó, eu tenho outro arredondamento. Como a casa que está após a vírgula é maior do que 5, eu vou acrescentar uma unidade no algarismo anterior, que é 1 e vai virar 2. Então eu vou ter 12% aproximadamente como frequência relativa para a idade de 15 anos. A próxima frequência que eu tenho agora é 12. Então eu vou pegar aqui 12 e dividir por 60. Se eu dividir 12 por 60, vai dar 0,2, que equivale, vezes 100, né, a uma frequência relativa de 20%. Tá aqui, ó. A próxima frequência é 9. Então eu vou pegar aqui 9 dividido por 60, vai dar 0,9
0,15, que é uma frequência relativa de 15%. E para terminar, a última frequência aqui é 3. 3 dividido por 60 vai dar 0,05, que equivale a uma frequência relativa de 5%. Ok? Como o todo, em termos percentuais, é representado por 100%, quando eu somar essa frequência aqui, ela tem que dar exatamente 100%. Vamos agora para a frequência relativa acumulada. A frequência relativa acumulada é derivada da frequência relativa. E para calcular ela, nós vamos repetir aqui a primeira frequência relativa, que foi 10%. E aí vamos acumular 10 com 13, que vai dar 23%. Essa próxima frequência relativa acumulada vai ser essas três aqui, ó. Só que como eu já sei que 10 com 3 é 23, eu vou na diagonal, ó, 23. Agora com 8 eu vou ter 31%. E aí eu vou ter 31 mais 17, que vão dar 48%. 48 com 12% vai me dar 60%. 60 com 20 vai me dar 80%. 80 com 15 vai me dar 95%. E 95 com 5 eu vou ter 100%. Eu também não tenho total, porque a frequência relativa acumulada já fecha no total. Então nós acabamos de responder a primeira questão da nossa revisão. Vamos para a segunda. Observando a tabela construída na primeira questão, responda. Aí vai na letra A. Qual a variável estudada e como ela pode ser classificada? Bem, na questão anterior, nós falamos sobre as idades de alunos de uma turma de administração. Então, a variável que eu estou trabalhando é a idade. E a classificação dela é quantitativa discreta. Ela é quantitativa discreta porque é um número e um número inteiro, ok? Então, lá na letra A, nós vamos ter a variável que nós estamos estudando é a idade. E ela pode ser classificada como uma variável quantitativa discreta, ok? A letra B, ele pergunta o seguinte: quantos alunos têm idade inferior ou igual a 14 anos? Bem, se é quantidade, ou é a frequência absoluta ou absoluta acumulada. Como ele diz que ela é igual ou menor que 14 anos, essa frequência é a frequência absoluta acumulada. Eu tenho 29 alunos que têm idade igual a 14 anos ou menor que 14 anos. Então, na letra B, nós vamos ter como resposta 29. Aí vem a letra C. Quantos alunos têm idade igual a 15 anos? Agora ele só quer saber a quantidade de alunos que têm 15 anos. Então ele está trabalhando com a frequência absoluta, porque ela relaciona essa quantidade apenas a essa variável aqui, ó, ok? Então tenho 7 alunos que têm idade igual a 15 anos, ok? Na letra D, qual o percentual de alunos com 13 anos? Quando a pergunta fala em percentual, ou eu estou trabalhando com a frequência relativa ou relativa acumulada. Como ele quer saber o percentual de alunos referente a 13 anos, eu só estou trabalhando com essa variável. Então, eu venho aqui na frequência relativa. 8% dos alunos têm 13 anos, ou têm idade igual a 13 anos. E na letra E, qual o percentual de alunos com idade igual ou inferior a 14 anos? Como ele diz que é igual ou inferior e é percentual, a gente está trabalhando com a frequência relativa acumulada. Eu quero saber qual é a idade ou qual o percentual de alunos com idade igual ou inferior a 14 anos. Está aqui, ó. 48% dos alunos têm idade igual a 14 anos ou menor que ela. Ok? Então, como já foi dito, é muito importante que vocês saibam preencher uma tabela de distribuição de frequências. Mas também é muito importante interpretar esses dados quando eles estão na tabela. Ok? Vamos para a terceira questão.
O gráfico abaixo é referente a uma amostra onde foi pesquisado a preferência dos pernambucanos quanto aos 4 principais canais abertos de televisão. E aí nós temos aqui um gráfico de setores com a quantidade de pessoas que assistem os 4 principais canais abertos de TV. Aí são feitas 2 perguntas. A primeira, qual foi o número de pessoas utilizadas nessa amostra? E a segunda, a pesquisa foi feita em cima dos 4 principais canais abertos. Represente o percentual referente a cada canal segundo a pesquisa. O que nós queremos fazer aqui é calcular a chamada frequência relativa. E para calcular a frequência relativa, a primeira coisa que nós temos que ter é o total de dados. Porque eu só obtenho a frequência relativa quando eu pego a frequência absoluta de cada dado e divido pelo total de dados. Ok? Então o que é que nós vamos fazer na letra A? Somar essas quantidades que estão aqui para descobrir quantas pessoas foram pesquisadas. Então eu vou ter 400 mais 1.500 mais 600 mais 2.500. Então quando eu somar isso aqui eu vou encontrar 5.000, que significa o seguinte, que 5.000 pessoas foram entrevistadas. Então está aqui o meu total de dados. O que nós vamos fazer agora é escrever o percentual referente a cada emissora. E esse percentual nada mais é que a frequência relativa. Então o que é que eu vou fazer? Quantas pessoas, segundo essa pesquisa, assistem a Record? 1.500. Então vou colocar aqui 1.500 e dividir pelo total de dados que eu tenho, que eu acabei de descobrir na letra A, que é 5.000. Quando eu fizer essa divisão, eu vou encontrar aqui 0,3, que equivale a um percentual de 30%. Ou seja, 30% das pessoas assistem a Record. Agora eu vou aqui para a Band, ok? Então, quantas pessoas, segundo essa pesquisa, assistem a Band? 600. Então está aqui 600 dividido por 5.000 vai dar 0,12, que equivale a um percentual de 12%. Então 12% dos entrevistados assistem a Band. Agora vamos para a Globo. O total de pessoas que assistem a Globo são 2.500 pessoas. Se eu dividir aqui por 5.000, que é o total de pessoas que foram entrevistadas, vai dar 0,50, que equivale a um percentual de 50%. E a nossa última emissora aqui vai ser o SBT. 400 pessoas assistem o SBT, eu vou dividir pelo total de dados, que foi 5.000, e aí eu vou obter aqui 0,08, que equivale a um percentual de 8%. Como um todo, como já foi dito, em termos percentuais é 100%, quando eu somar aqui eu vou ter que ter 100%. E eu tenho 30 com 12 dá 42, com 50, 92, com 8, 100%. Então o que nós fizemos nessa questão foi calcular a chamada frequência relativa. Vamos para a próxima. Em uma seletiva para a final dos 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os atletas em suas respectivas raias obtiveram os seguintes tempos. Então nós temos aqui as raias e os tempos que eles obtiveram, né? As raias variam de 1 até 8 e o tempo de cada raia. O que ele quer que a gente calcule é a mediana dos tempos que foram apresentados nesse quadro. Quando eu vou calcular a mediana, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu devo organizar esses dados, ou seja, eu devo escrever o rol de dados. Para escrever o rol, eu devo iniciar da menor ou do menor valor para o maior. E o menor valor que eu tenho aqui, ou o menor tempo em segundos, é 20,50. Então ele vem aqui primeiro, 20,50, ok? Depois do 20,50, o menor tempo que eu tenho aqui, e ele aparece 2 vezes, é 20,60. Então está aqui, 20,60 e 20,60. Na sequência, o menor tempo que eu tenho agora é 20,80. Está aqui,
ok? Tirando 20,80, eu vou ter 20,90 que vai aparecer, ó, 3 vezes. Então aqui ele vai ter que estar presente uma vez, 2 vezes e aqui, ó, 3 vezes, ok? E para terminar, o maior tempo, que é 20,96. Se eu observar essa distribuição, tem 8 termos, ou seja, tem uma quantidade par de termos. Isso quer dizer o seguinte, que vão sobrar 2 termos centrais, que vão ser os seguintes, ó. Antes dos termos centrais eu vou ter esses 3, depois dos termos centrais eu vou ter esses outros 3 aqui, e no centro nós vamos ter 20,80 e 20,90. Isso aqui vão ser os meus termos centrais. Então, para calcular a mediana, como a quantidade de dados é par, eu vou somar esses 2 termos que ficaram no centro, que foram 20,80 e 20,90, e dividir isso aqui por 2. Ou seja, eu vou calcular a média aritmética dos termos centrais. Se eu somar 20,80 com 20,90, eu vou ter 41,70, que dividido por 2 vai dar o valor da minha mediana, que vai ser 20,85, ok? Então a mediana dos tempos que foram apresentados aqui vale 20,85. Vamos para a quinta questão. A tabela abaixo contém dados referentes ao consumo de energia elétrica de uma residência em kWh, no período de maio a novembro do ano passado. Por essas informações, é correto afirmar que aí nós temos aqui 5 informações. E o que é que nós vamos fazer? Verificar qual dessas informações é a verdadeira. Só que se eu começar a observar as informações, elas relacionam as 3 medidas de tendência central, ou seja, a média, a moda e a mediana. Por exemplo, na letra A, o valor do consumo mediano supera o valor do consumo médio em 20 kWh. Na letra B, o valor do consumo médio supera o valor do consumo modal em 20 kWh. Na letra C, o valor do consumo mediano supera o valor do consumo modal em 20 kWh. Na letra D, o valor do consumo modal é igual ao valor do consumo mediano. E na letra E, o valor do consumo médio é igual ao valor do consumo mediano. Para eu saber qual dessas alternativas está certa, eu preciso calcular essas 3 medidas. Então vamos começar aqui pelo cálculo da média, ok? A média que nós temos aqui é uma média aritmética. E ela é aritmética porque nós não temos peso. Se nós observarmos, em momento nenhum ali está indicando quantas vezes determinado dado aparece. Então, quando isso ocorre, a média que nós vamos calcular é uma média aritmética, ok? Então, vamos lá. Para calcular a média aritmética, nós vamos somar todos os dados que eu tenho aqui. Então, eu tenho 250, que é o primeiro, mais 300, mais 255, mais 262, mais 313, mais 300, mais 280, ok? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou dividir isso aqui pelo total de dados, que é 7. Quando eu somar essas informações que eu coloquei aqui em cima, fazer esse somatório, eu vou ter como resposta 1960, que se eu dividir por 7, eu vou encontrar 280. Então a gente já encontrou a média. A média é 280 kWh. A moda é o valor que mais aparece. E se eu observar nessa sequência aqui que eu tenho de valores, o valor que aparece mais vezes é o 300, só que aparece 2 vezes. Ou seja, a minha moda é igual a 300. E agora vamos calcular a mediana. Só que para calcular a mediana, eu preciso organizar esses dados do menor para o maior. Então, vou começar a observar. O menor dado que eu tenho aqui é 250, ok?
Então vou escrever ele aqui, ó, 250. Depois do 250, o menor dado que eu tenho é 255. Tá aqui, ó, 255. Na sequência vem 262. Depois o menor dado que eu vou ter agora vai ser 280. Tá aqui. E aí eu vou ter duas vezes o 300, tá aqui, ó, 300 e 300, e uma vez 313, tá aqui, ok? Como eu tenho 7 dados, eu vou ter um termo só que está no centro, e esse termo que está no centro, ele já é minha mediana. Isso quer dizer o seguinte, ó, que o meu termo central é 280 e o valor da minha mediana é 280. Então, o que é que eu encontrei? A mediana. Então, agora a gente já sabe o seguinte: a média é 280, a moda é 300 e a mediana é 280. Então, vamos analisar as informações. Na letra A, ele diz que o valor do consumo mediano supera o valor do consumo médio em 20 kW. O consumo mediano foi 280 kW. O consumo médio foi 280 kW. Então, um não supera o outro em 20 kW, ok? Eles são iguais, então não há essa diferença de 20 kW de um para o outro. Na letra B, o valor do consumo médio, que foi 280, supera o valor do consumo modal em 20 kWh. O que é incorreto, porque é justamente o contrário, né? A moda que supera a média em 20 kWh. A letra C, o valor do consumo mediano supera o valor do consumo modal em 20 kWh, que também é o contrário. Quem supera em 20 kWh o consumo mediano é o modal, então também está incorreto. A letra D, o valor do consumo modal é igual ao valor do consumo mediano. Não, né? O consumo modal é 300, o mediano é 280. Então, na letra E, provavelmente a gente tem a resposta certa, quando ele diz que o valor do consumo médio é igual ao valor do consumo mediano. E realmente é, ó. O consumo médio foi 280 e o consumo mediano também foi 280. Então, a alternativa correta é a letra E. Vamos para a nossa última questão. O gráfico apresenta o número de moradores por residência em um determinado bairro. Em relação ao número de moradores por residência, calcule a média, a moda e a mediana. Então vamos começar aqui com o cálculo da média. A média nesse caso é uma média ponderada. E por que ela é ponderada? Porque dá para ver claramente que os dados ele tem uma quantidade de vezes que se repete. E quando isso acontece, nós estamos trabalhando com o cálculo de uma média ponderada. Então está aqui, ó, o x com a barrinha e o p aqui como índice. Então, o que é que diz aqui o gráfico? Aqui está o número de moradores, aqui o número de residências. Então, 0 moradores, eu tenho 12 residências. Então, aqui, ó, 0 vai aparecer 12 vezes. Mais 1 morador, eu tenho 5 residências. Então, 1 vai aparecer 5 vezes. 2 moradores aparecem em 30 residências. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 30. 3 moradores também aparecem em 30 residências. Então, eu vou ter 3 vezes 30. 4 moradores aparecem em 28 residências. 5 moradores aparecem em 11 residências. 6 moradores aparecem em 8 residências. E 7 moradores eu tenho apenas em 2 residências, ok? Então, o que é que isso aqui fala para a gente? Que esse dado 0 está aparecendo 12 vezes, esse dado 1 está aparecendo 5 vezes. Ou seja, o peso nada mais é que a quantidade de vezes que cada informação dessa aqui está sendo considerada, ou seja, está sendo repetida. O total de dados numa frequência ou numa média ponderada é dado pela soma dos pesos. Então, eu vou ter que somar aqui, ó, 12 mais 5, mais 30, mais 30, mais 28, mais 11, mais 8 e mais 2, para descobrir quantos dados eu tenho nessa amostra. Então, vamos somar aqui, ó, 12, mais 5,
mais 30, mais 30, mais 28, mais 11, mais 8, com mais 2. Ok? Então, o que é que vai acontecer agora? Eu vou desenvolver esses produtos que eu tenho aqui, ó. Eu tenho que desenvolver um por um para efetuar o meu somatório, ok? Então, na sequência, nós vamos fazer o desenvolvimento desses produtos e somar essas quantidades aqui no denominador para descobrir quantos dados nós temos. Vamos só passar aqui um traço para a gente fazer essa soma, ok? Então tá aqui. Vamos lá. Feito isso, o que nós vamos fazer agora é multiplicar. 0 vezes 12, eu vou ter 0. 1 vezes 5 vai ser 5. 2 vezes 30 eu vou ter 60. 3 vezes 30 eu vou ter 90. Aí eu tenho agora 4 vezes 28, que vão dar 112. Aí vem 5 vezes 11, que vai dar 55. 6 vezes 8, 48. E 7 vezes 2, 14. Ok? Então, o que é que eu fiz? Eu efetuei cada produto desse que eu tinha aqui em cima. Embaixo eu vou somar, e se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter 126. Isso quer dizer o seguinte, ó, que a minha média ponderada vai ser o somatório desses valores que estão aqui, que se eu somar vai dar 384 dividido por 126. Quando eu efetuar essa divisão, eu não vou encontrar o número inteiro. Vou encontrar esse número aqui, ó, 3,047, tendendo ao infinito. Aí eu vou fazer um arredondamento aqui, ó. Como a casa que está aqui após a vírgula é menor do que 5, eu vou considerar o que está aqui na frente. Então, a minha média vai ser de aproximadamente 3 moradores por residência, ok? A moda é o valor que mais aparece. E se eu olhar aqui na minha distribuição, tem dois valores que aparecem mais vezes, que é o 2 e o 3. Então, eu posso dizer que a moda é igual a 2 ou que a moda é igual a 3. Essa distribuição aqui é uma distribuição que nós chamamos de bimodal. E ela é bimodal porque apresenta duas modas. E aí só falta calcular a mediana. Para calcular a mediana em um gráfico desse tipo, primeiro a gente vai calcular a chamada posição mediana. E o que é a posição mediana? É a posição onde se encontra a mediana. Para calcular ela, a gente precisa pegar o total de dados, que eu sei que foi 126, do somatório que eu fiz aqui, ó, e vou dividir por 2. Então, se eu dividir 126 por 2, eu vou encontrar 63. Ou seja, na posição 63 é que vai estar a mediana. E como eu vou saber que números estão nessa posição 63? Eu vou fazer o seguinte, o zero ele vai aparecer 12 vezes. Se eu juntar aqui, ó, 12 com 5 vezes que aparece o 1, aqui eu já vou estar na 17ª posição. Se eu juntar 17 posições com mais 30 aqui, eu já vou estar na 47ª posição. E aí, quando eu chegar na 63, eu preciso de mais 16 posições. Se eu acrescentar aqui mais 16 posições, eu vou ter que repetir esse número 3 30 vezes. Então, quando eu chegar na 63ª posição, eu vou ter o número 3 nessa posição, ok? Na 63ª posição, o número que eu vou ter é o terceiro. Só que como a quantidade de dados é par, para calcular a mediana, eu vou pegar as duas posições que vem na sequência. A 63ª, que vai ser o número 3, mais a 64ª, que também vai ser o número 3. Ou seja, o 3 aqui ele vai ocupar respectivamente a 63ª e 64ª posição. E aí eu vou somar esses dois termos que estão no centro. Eu vou ter 3 e 3, 6, dividido por 2, 3. Ou seja, a minha mediana vai ser igual a 3, a minha moda vai ser 3 ou 2, e a minha média vai ser
3. Bem, galera, foi mais uma vez um prazer estar com vocês. Inscrevam-se no nosso canal para se manter informado sobre tudo que acontece aqui. Se gostou da nossa aula, clica aí em gostei e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera, por mais esse encontro.